Vamos à palavra do Senhor? Glória a Deus. Eu convido o irmão e a irmã a abrirem a sua Bíblia em 2ª Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Quero dar continuidade à mensagem que iniciei semana passada. Semana passada falei sobre natureza divina, abordei um assunto muito relevante sobre esse tema. Falei que natureza divina é uma grande sociedade. Trabalhei nessa perspectiva, dizendo que Deus, o tempo todo, deseja que nós tenhamos a natureza divina, e não somente quer que tenhamos, mas Ele nos chama a viver essa nova natureza, nos dá meios para essa natureza, e comparei essa natureza divina a uma grande sociedade. Deus deseja que nos tornemos sócios dele na dimensão daquilo que acontece na nossa família. Vivamos uma vida de comunhão, uma vida desfrutando dessa verdade. E deixei assim uma síntese mostrando que a natureza divina, ela é gerada por Deus e somente por Ele na nossa vida. Hoje eu quero trabalhar nessa minha segunda mensagem, a natureza divina, um convite ou uma oportunidade irrecusável ou irresistível. Eu não sei se você refletiu sobre o que eu preguei, espero que sim, mas desejo que nessa noite você se atenha ao convite de Deus e possa desejar ardentemente ver na sua vida, na sua família, na nossa igreja, a natureza divina entre nós. Amém? E hoje eu quero ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. E essa mensagem, ela começou a trabalhar na minha vida no dia em que o Raimundo Fabiano, nosso seminarista, pregou numa quarta-feira. Ele fez uma leitura e uma mensagem linda sobre essa porção, mas ao sair daqui, a palavra natureza divina foi imprimido no meu coração, foi imprimido na minha mente, foi imprimido no meu espírito, e a partir daquele dia, quase todos os dias, eu lia alguma coisa na Bíblia, ia lá em Pedro, e lia natureza divina, divina natureza, e foi um desafio para mim, um desafio nas minhas reflexões, um desafio nas minhas meditações e principalmente na minha oração, porque a minha oração desde aquele dia foi: Senhor, eu quero ver a Tua natureza divina na minha vida, eu quero ver áreas da minha vida onde ainda não há essa natureza existir, nascer, crescer. Então eu gostaria hoje de compartilhar essa segunda parte, dando a perspectiva do quê? Assim como Deus fez tudo para nos dar meios para gerar em nós a natureza divina, agora Ele nos deixa simplesmente diante de uma resposta. Se realmente eu quero e se você quer a natureza divina. E aí, quer ter dentro de você, no seu lar, a natureza divina? Vamos ler o texto? Do versículo de número 3 ao versículo de número 11. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deixa eu dar uma pausa aqui, antes que continuemos. Deus fez tudo para te acrescentar a glória dele e a virtude dele, amém? Ele é o ser mais virtuoso de todo o universo. Deus é virtuoso. Deus nos deixa um modelo maravilhoso a seguir, o caminho da virtude. E a virtude de Deus nos agrada. E a virtude que Deus gerou em nós, ela pode ser compartilhada
e experimentada e vivida. E a virtude nossa também agrada a Deus. Ele é o grande virtuoso em tudo o que faz. A virtude alegra a nossa vida e alegra todos ao nosso redor. Não existe uma pessoa virtuosa que desagrade. Escolher a virtude é escolher vivendo tendo um estilo de vida superior, e é seguir um exemplo divino, e é caminhar nos passos de um modelo eterno, o modelo do Altíssimo, o modelo de Jesus. Olha só o que o versículo 3 conclui: daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Versículo 5: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vós será amplamente suprido a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Deus, nessa noite fala aos nossos corações e amplia, ó Deus, tudo aquilo que em nós tem sido limitado, tem sido esbarrado, tem sido impedido, para que possamos, ó Deus, desfrutar dessa natureza divina, desfrutar de tudo que o Senhor espera para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus quer te ajudar, Deus quer nos ajudar a termos uma vida virtuosa. Pedro mostra aqui que Deus ele é virtuoso. Pedro mostra aqui que Deus fez uma grande obra, abrindo as portas e janelas do céu para dar-nos uma natureza divina. A nossa única participação nesse processo é o ato de fé, a fé de Abraão, aquela fé que diz: sim, Senhor, eu recebo de Ti tudo que Tu tens para mim. Sim, Senhor, eu acredito em Ti. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós achamos o seguinte, que pelos nossos próprios atos podemos tornar-nos pessoas que têm uma natureza divina. Não podemos. Isso é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Homem algum, religião alguma, pode fazer com que a divina natureza nasça em nós. Isso é uma obra específica de Deus e do Espírito Santo de Deus. Como lemos do versículo 3 e no 4, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas.
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, é Deus quem faz alguma coisa por nós. É Deus. Pastor, quem é no universo que tem a natureza divina? Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins? Notem, eles têm a pureza de estarem, de pertencerem no mundo divino bom e perfeito. Mas a natureza divina é algo apenas do ser humano. Sabia disso? Nem anjos têm natureza divina. Eles têm uma criação perfeita. São anjos perfeitos. Porque o único ser em todo o universo, de todos os seres criados, que tem a natureza divina, ou pode vir a ter, é o Filho ou a Filha de Deus, que nasceu de Adão e Eva, porque Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Só nós, amados. Mas pastor, então todas as pessoas têm a imagem e semelhança de Deus? Tem. Todas as pessoas. Eu me lembro que eu dava uma aula de teologia sistemática e um seminarista disse assim, mas pastor, não é só o crente que tem a imagem e a semelhança de Deus? Não. Todo ser humano, tem a imagem e a semelhança de Deus. Ela pode estar apagada, maculada pelo pecado, mas tem. É por essa razão que Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta aniquilar essa imagem. Por quê? Porque o único ser no universo que possui a imagem e a semelhança de Deus, somos nós, seres humanos. No momento da nossa conversão, no momento em que nascemos de novo, no momento que a divina semente, ela gera em nós, aí sim, temos de novo a natureza divina. Amém, irmãos? Essa natureza divina nasce em nós, aonde? Na conversão. Somos a imagem e semelhança de Deus, mas ainda não temos a natureza divina. Mas no momento em que nos convertemos, mediante a obra de Cristo, mediante o poder de Cristo, a natureza divina aflora em nós. Aleluias! Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Você foi criado por Deus. Você tem a imagem e a semelhança de Deus. E você que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo, você possui a natureza divina. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é para mudar nossa perspectiva. Por isso que hoje aqui na primeira mensagem eu falei sobre Deus nos chama para essa sociedade, por esse grande projeto. E Ele nos deixou recursos, meios, promessas e a obra de redenção de Cristo para que possamos ser muito bem-sucedidos nessa empreitada. Agora, contudo, entretanto, todavia, Ele nos deixou agora uma participação nessa sociedade divina, nessa família divina, nesse projeto divino. E aí entra agora a nossa participação, entra o nosso empenho. E aí eu quero te fazer uma pergunta: será que nós, nessa sociedade, temos cuidado dela? Será que nós temos feito o nosso papel? Será que, já que Deus fez tudo por nós, será que nós temos feito todo o nosso melhor para realmente mantermos essa sociedade em vento em popa? Ou será que nós não temos honrado a Deus nessa sociedade? Porque aqui Deus está nos chamando a uma parceria. E Pedro, ele é o exemplo vivo de Deus, de alguém que começou, derrapou, regrediu, mas se levantou e deu certo. Pedro é essa pessoa que dá a volta por cima, que reescreve a história e que realmente mostra, valeu a pena ter feito parte dessa sociedade. Você quer fazer parte dessa sociedade? Qual é a resposta que Pedro então nos ensina aqui? Pedro também está dando uma resposta a esse convite. Pedro está dizendo assim, olha, quer ser bem-sucedido no projeto da natureza divina? Então a resposta de Pedro é, seja virtuoso também.
tenha virtudes também. E essa virtude ele começa falando aqui, olha só que interessante, irmãos. Do versículo 3 ele diz que Deus nos chama para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Deus tem virtudes. Mas Deus não quer simplesmente que a virtude dele tampe os nossos buracos a vida toda. Ele quer que também sejamos filhos e filhas, que aprendamos com ele e que nos esforcemos de ser virtuoso como ele é virtuoso. Por quê, irmãos? Quando temos, de fato, essa natureza divina, nós crescemos como pessoas, nós crescemos como família, nós crescemos como igreja, porque esse é o projeto de Deus desde o Éden. Desde o Éden, Deus cria Adão e Eva e fala: olha, eu não vou fazer vocês mais um no universo, eu vou fazer vocês e vou dar para vocês a minha imagem e a minha semelhança, o meu sopro. Irmãos, o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Há apenas 2 lugares que a Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus habita nessa existência. Sabe quais são? O primeiro deles é na Bíblia. Primeiro deles, a Bíblia tem o sopro do Espírito Santo de Deus. E segundo lugar é na vida do crente. E porque ele habita na vida do crente, quando vários crentes se reúnem e têm o Espírito Santo de Deus, aí a igreja recebe copiosamente o Espírito Santo de Deus. Pode dar um glória a Deus, irmãos? E é por isso que o Espírito Santo de Deus habita na igreja. Mas no momento que a igreja negocia com o Espírito Santo de Deus, ou que o crente negocia, o Espírito Santo se entristece, sai dele. E se os irmãos e a igreja também negocia a presença do Espírito Santo de Deus, não só o Espírito Santo de Deus se afasta dessa igreja, mas o próprio Cristo. E é por isso que lá em Apocalipse, a Bíblia vai citar que eis que eu estou à porta e bato. Por quê, pastor? Porque aquele pelo qual Deus criou para ser morada do Espírito, é por isso que a Bíblia vai falar que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Olha só, irmãos, o Eterno que habita no universo escolheu morar dentro de um livro e dentro de um filho, de uma filha. Para quê? Para que a natureza divina fosse marcada por nós, aonde fôssemos, aonde pisássemos, aonde tocássemos. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Isso é fantástico, irmãos. Deus pega pecadores, como eu e você, e fala: agora você vai ser templo do meu Espírito. Aleluia! E agora o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. E é por isso que Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Notem bem, 2 crentes reunidos em meu nome. Ali já é possível existir uma igreja de Jesus. Aleluias! Porque Deus usou a expressão 2 ou mais, dando essa ideia de igrejas que se iniciam. Deus não está preocupado apenas com números ou com quantidades, mas está interessado em discípulos que vivam intensamente a natureza divina. Por isso, essa é uma obra, é um projeto de Deus. E quando eu e você estamos inseridas nela, nessa perspectiva da natureza divina, realizamos uma obra divina. É possível ver Deus confirmando as nossas palavras. Por quê? Porque não é simplesmente nós, na nossa força, é o Senhor agindo por nosso intermédio. Semana passada minha irmã ligou para mim e falou: pastor, aconteceu algo lindo, a nossa irmã Val, ela começou a orar lá com uma chefe dela lá no hospital, e semana passada ela estava transbordante, porque não eram mais 2 ou 3, eram várias pessoas clamando ao Senhor, e buscando a face do Senhor, pessoas sendo quebrantadas. Sabe por quê, irmãos? Quando nós realmente damos espaço à natureza divina, Deus confirma a nossa obra, Ele vai na frente, Ele abre as portas, Ele faz com que o inferno bata em retirada. Sabe por quê? Porque quando eu e você estamos à disposição desse livro sagrado,
nos condicionando às promessas desse livro sagrado, o Senhor vai na tua frente. Por isso, filho, pode pregar, porque Deus vai salvar vidas. Pode orar, porque Deus vai fazer maravilhas. Pode expulsar demônios, porque eles baterão em retirada. Sabe por quê? Porque é a divina natureza. E na divina natureza quem trabalhou, você não, é o divino, é o eterno. Por isso, amado, pode discipular, porque você vai ver crentes crescendo na graça. Pode fazer a obra de Deus, porque Deus vai confirmar os seus feitos e os meus. Por quê? Porque Ele ama, está autenticando os frutos daquele que vive a natureza divina. Deus passa a agir por nós. Nós nos tornamos mensageiros e modelos divinos naquilo que fazemos. Mesmo calados, Deus é glorificado. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, que o nosso irmão Cris mandou para mim, de um pastor da Assembleia de Deus. Eu achei maravilhoso. Esse pastor dizia que João Batista, quando foi sepultado, foi o único corpo sem cabeça que continuou pregando. Pensem nessa cena, pensem nessa cena. A cabeça de João Batista estava num prato, sendo entregue aos ímpios. Mas e o corpo? O corpo ficou lá. Os discípulos de Jesus, os discípulos de João, possivelmente foram fazer o culto fúnebre. Mas ao ver o corpo de João sem cabeça, sem boca e morto, continuava anunciando o quê? Anunciando que o mensageiro de Deus fazia a obra de Deus e preparou o caminho do Senhor com a vida dele, com o testemunho dele. Ou seja, você pode estar calado, mas Deus continuará autenticando a sua e a minha vida em nome de Jesus. Nós temos essa natureza divina não porque nós merecemos alguma coisa, mas porque a graça de Deus nos atingiu. Amém, amados? Para eu ir para as divisões da mensagem, olha só o que eu quero dizer. Não existe mundo neutro. Não existe. Ou você e eu compactuamos com aquilo que é de Deus e da natureza divina, ou nós compactuamos com o que é anti-Deus e tudo aquilo que não procede do eterno. Muitas vezes nós dividimos o mundo em três. O mundo de Deus, o mundo do diabo e o mundo dos homens. Não, irmãos, não existe essa possibilidade. Não há forças, não há governo que não tenha uma ordem espiritual que a demande. Toda força, todo governo, todo principado na história dos homens tem uma de duas origens. Ou é de Deus, ou é dos céus, ou é das trevas e do inimigo. Por essa razão, quando eu falei há pouco que até os anjos, arcanjos e querubins, eles não têm a natureza divina, porque eles não nascem na nossa semelhança como imagem e semelhança de Deus, mas eles são seres divinos, ou seja, são puros e perfeitos. No entanto, eles trabalham em favor à glória de Deus, louvam a Deus e são instrumentos de Deus. Essa questão neutra, humana, racional, onde nós dizemos, não, isso é só dos homens, isso não existe no mundo espiritual. Ou acreditamos no céu e na glória de Deus, e no governo de Deus, e no poder de Deus, e nos sujeitamos a Ele, ou não acreditamos, e mesmo que tenhamos uma ideia deísta, ateísta, seja qualista que for, estamos no governo humano, de ordem do inimigo do Senhor. Ficou claro isso, irmãos? Estou falando isso para vocês notarem e já imaginarem e se desprenderem, muitas vezes talvez de uma utopia, ou talvez de uma falta de conhecimento, porque a gente fala, isso daqui é só dos homens. Muitas vezes o que é dos homens, que não agrada a Deus, já está sendo anti-Deus ou anticristão. Logo, se é algo anticristão, está sobre o governo e ajude-se do inimigo. E é isso que faz a gente temer, muitas vezes, porque muitas vezes a gente fala, não, mas não tem nada a ver. Eu sou um cristão, mas não sou topeiro. Não tem nada a ver. E aí quando vai ver, nós estamos totalmente mundanos, distantes do Senhor.
Indo para as divisões aqui da minha mensagem, Pedro fala então o quê? Que para eu ser sócio de Deus, para eu ver essa natureza de Deus existindo em mim, olha só, eu quero ler de novo, deixa a Bíblia de vocês bem aberta, irmãos. Olha só que interessante, versículo 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. Notem, Pedro está falando o seguinte: nós podemos participar desse projeto. Nós podemos militar nesse projeto. Nós devemos nos esforçar nesse projeto. E olha aqui o versículo 8, 9 e 10 vão dar ênfase nisso. Porque estas coisas, que estas coisas são essas? Versículos 5 e o 6, que eu já chegarei lá. Portanto, estas coisas existindo em vós. Opa, peraí pastor, o senhor não disse que é Deus que faz tudo? Disse. E eu não falei que Deus te chama para uma sociedade? Não foi? Ora, então isso quer dizer o quê? Que existindo em vós é a sua parte. Deus já fez tudo o que poderia fazer para mim e para você. Agora, compete a mim e a você. É o nosso papel. O que a gente vai trabalhar do versículo 5 e 6 é: qual é o nosso papel nessa sociedade? Em outras palavras, 5, 6 e 7, versículo 8 de novo. Porque estas coisas existindo em vós, e vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. O que é uma pessoa inativa, irmãos? O que vocês acham que é uma pessoa inativa? O que é um inativo? Parado? O que mais? O que mais? Vamos lá, meus alunos. O que é um inativo? Que não faz. Que não produz fruto. O que mais? Não tem unção. A palavra inativa é livre de labor. O que é labor? Livre de trabalho. Vive em lazer. O cristão. Tudo posso. Mas irmão, não, Jesus me salvou. Eu tenho a carteirinha da igreja. Eu nasci na igreja. Eu fui batizado, tem foto. Está lá nas redes sociais. E aí? Você é alguém livre de labor, laborioso. A expressão labor é trabalhador. Inativo é preguiçoso. O crente preguiçoso. Vem cá. Tem preguiça de orar? Tem preguiça de fazer a obra de Deus? Ai, pastor, está ficando complicado aqui essa sociedade. Está ficando complicada, porque é uma sociedade que o patrão deu recursos, deu meios, deu graça e te deu uma natureza divina. O que ele quer de você? Que você não seja preguiçoso. Que você não seja alguém que esteja evitando o trabalho que deveria realizar. Ai, pastor, pelo amor de Deus, agora já complicou mais ainda. Eu estou enterrando os meus dons e talentos. Ai, filho, eu quero te dizer uma palavra dura da parte do Senhor. Que aquele que enterra os seus dons e talentos pode ser sentenciado pelo Eterno. Leia Mateus, final de Mateus. Está lá, texto é claro, contundente e é uma denúncia dos céus. Ou seja, o texto está dizendo aqui, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuoso. O que é infrutuoso, irmãos? O que é infrutuoso? Sem fruto. É estéril. Sem produzir o que deveria produzir. O que Deus quer que você produza? Não, Deus quer que eu seja próspero. Deus quer que você produza frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito, fruto de alma, fruto do reino de Deus. Quando eu e você dá o ouvido devido ao virtuoso eterno e se dispõe. O texto bíblico, irmãos, dá a ideia militar. Diligentemente. Diligência, continência, postura.
Quando eu e você nos colocamos à brecha e olhamos para o Altíssimo e dizemos: eu vou fazer a tua obra, Senhor. Eu sei que eu não tenho muito a oferecer, Senhor. Eu tenho limitações, Senhor. Mas eu estou nas tuas mãos, ó Eterno. Deus confirma a obra da tua vida. E o texto está dizendo aqui: porque estas coisas existindo em vós e aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, preguiçosos, nem infrutuosos, ou seja, nem estéreos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Ou seja, nessa noite Deus quer quebrar em nome de Jesus todo tipo de cegueira, cegueira espiritual, cegueira onde nos gera a sermos muitas vezes estéreos, preguiçosos. Amado, você pode se dispor com o que você tem. Jesus não te pede muita coisa, pede apenas para que sejamos fiéis. Lembrem-se da multiplicação dos pães, a lição da primeira e da segunda. Qual é a grande lição? O mestre diz aos apóstolos: deem-lhes de comer. E eles dizem: mas Senhor, nós não temos recursos. A oferta que foi colhida hoje é muito pouca, Jesus. E mesmo que tivéssemos como comprar, não teria como sustentar. E o Senhor pergunta de novo: o que vocês têm? Aí eles catam lá um garotinho, pegam a lancheira de um garoto cheio de fome e falam: daqui, garoto. Esse garoto possivelmente estava ouvindo Jesus. E ele faz aquele garoto o que os apóstolos deviam fazer. Chegam dos apóstolos e dizem: Senhor, tem aqui um garoto que está oferecendo alguns peixinhos e pães. E o Senhor então olha para aquilo e diz: então era isso que eu precisava. Era o que eu precisava de alguma coisa. O que você tem para Deus? Você tem algum tempo para Deus? Você tem alguma aptidão para Deus? Entrega nas mãos do Senhor. E a natureza divina vai confirmar o teu trabalho em nome de Jesus. Milhares de pessoas por 2 vezes comeram o fruto da disposição daquele garotinho. Qual é o nome dele? Nós não sabemos, mas foi um garoto de fé. Você pode orar, você pode evangelizar, alguma coisa eu e você podemos fazer para o Senhor. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O texto aqui dá uma ideia de uma cegueira espiritual, que só enxerga o que está perto e não enxerga o passado, o que Deus fez na tua vida. Deus te salvou, te livrou, te deu uma igreja e o Espírito Santo. Receba em nome de Jesus a cura na sua vida. E o versículo 10 diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, com diligência, com postura diligente, com postura de alguém que realmente se dispõe, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Ora, a minha diligência, a minha postura, o meu modo de se comportar, não me garantem muita coisa se amanhã eu mudar, mas enquanto faço, enquanto milito, enquanto estou, eu confirmo de fato que eu estou sendo vocacionado pelo divino e eleito pelo divino, e confirmo que a natureza divina está sobre a minha vida e a sua. Porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Aleluia. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava discipulando uma família, e aí uma irmãzinha nova convertida chegou e falou assim para mim: mas pastor, pelo amor de Deus, fiquei sabendo, pastor, que um pastor aí, conhecido, pecou, pastor. Ele chutou o pau da barraca e retrocedeu. Quando eu soube disso, eu fiquei perguntando: ora, se um pastor fez isso, e eu que sou nova convertida? Aí eu olhei para ela e falei: filha, descansa. Descansa em Deus, porque o que faltou nesse pastor pode faltar em todos nós, mas o que sobra em muitas vezes no novo convertido pode sobrar na nossa vida o resto da vida. E ela não estava entendendo muito bem. Eu expliquei para ela:
O que Deus mais preza de nós não é o que conhecemos, ou a história do nosso passado, nem as nossas glórias. Deus espera de nós, dia a dia, a nossa obediência, amada. No dia em que o homem de Deus começa a não mais obedecer, ele perece. Pode ser apóstolo, pode ser quem for, até os anjos caíram, porque de repente não quiseram mais se conservar na obediência. Por isso que Deus espera de nós o quê? Que obedeçamos, que façamos o nosso papel, que o amemos, porque fazendo isso não tropeçaremos em tempo algum. Glória a Deus! Nós não tropeçaremos, por quê? Porque a divina natureza vai nos ajudar, vai nos fortalecer. Por quê? Porque nós estaremos diligentes diante do Senhor. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui como conclui Pedro, dizendo: olha, continue assim, faça o seu papel de virtude e continue nesse caminho, porque continuando assim, nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entraremos no céu, teremos uma caminhada maravilhosa e entraremos no céu. Mas qual é a grande lição de Pedro para nós com relação às nossas virtudes? Vamos ver agora o versículos 5, 6 e o 7. Versículos 5, 6 e 7, olha só o que o texto bíblico diz. Por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência. A diligência, irmão, sabe você já viu aquela criança que você chega assim para ele e fala assim: filho, amanhã o papai vai comprar para você aquele joguinho, sabe? Aquele que você... Papai, o joguinho. É, filho, amanhã. Não, pai, agora, pai, agora. Agora, não, agora não tem loja aberta. Não, pai, agora. Aí ele vai dormir. Pai, já acordou? Já chegou no amanhã? Sabe, já viu essa situação? Que isso nos lembra a afobação, uma pressa. A diligência tem a ver com esse desejo afobado de fazer o bem, de fazer o que é correto. A expressão no grego de diligência é alguém que está nesse ímpeto de ansiedade em executar. Sabe aquilo lá, jovem? Eu vou comprar minha casa para casar. Ai, meu Deus. Eu vou comprar a casa, mas o contrato não sai, o banco não manda. Promover algo nesse ponto de executar. O rapaz do banco liga para você, 4 horas da tarde, olha, o seu documento chegou para você assinar a sua hipoteca, a compra da sua casa. Você está a 2 horas de distância, você fala, fica aí que eu dou um jeito. Você pega um táxi e sai rapidinho, sabe o que é isso? Isso, o nome disso é diligência. É fazer algo com muito interesse e com muita seriedade. Por quê? Porque isso é relevante. O apóstolo Pedro está dizendo aqui: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Que fé? Aquela fé lá, de crer em Deus como Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. E a virtude de Deus, agora que passa a ser tua também, porque você recebe da parte do Senhor essa graça. Porque a palavra virtude, irmãos, ela tem a ver com algo muito interessante, ela tem a ver com uma conduta. O que é uma virtude? Uma virtude é uma conduta virtuosa de pensamentos, de sentimentos, de ação. É uma bondade moral, ou seja, é qualquer excelência moral particular. Deus é esse ser virtuoso que compartilha conosco também de sermos pessoas virtuosas. Agora a gente pega então, associa a diligência a essa fé, a virtude. E a virtude agora é o quê? Ao conhecimento. Olha o que diz o texto. Que conhecimento é esse, pastor? O conhecimento de tudo aquilo que vem de Deus. É o conhecimento dos céus. É o conhecimento do que é bom. Irmãos, é importante o crente conhecer a Deus? É importante ou não é? Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor, disse o profeta. É importante, irmãos, você não ser alguém que diz, eu já sei tudo, mas que continue crescendo em conhecimento. Então você reúne a sua virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a temperança, é o autocontrole, é aquela virtude de alguém que domina os seus desejos e paixões, os apetites, em todas as áreas. Ah, pastor, eu sou alguém que me irrito. Não, irmãos, quem disse que um ser humano não pode se irritar? Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. Jesus não chegou lá no templo e falou assim, Gabriel, tira a sua mesa aqui, Gabriel. A Bíblia lá em João vai dizer que Jesus entra no templo, expulsa os cambistas. Por quê? Porque ele ainda faz uma denúncia. Vocês estão fazendo da casa de meu pai um covil de ladrões e salteadores. Ou seja, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, ele repudia, ele contesta, ele ensina e ele pratica, porque a casa era dele. Irai-vos, mas não pequeis, diz a palavra do Senhor. Entregue ao Senhor a nossa ira, para que a vingança venha do Senhor. Ou seja, irmãos, o que é temperança? É ser uma pessoa equilibrada. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente precisa um pouco mais de sal. Alguns momentos da nossa vida que a gente precisa um pouco mais de pimenta. Alguns momentos da nossa vida que a gente precisa um pouco mais de açúcar. Ou seja, uma pessoa equilibrada. Domínio próprio tem a ver com a temperança. Você já viu a mamãe uma vez, já fez o arroz, o feijão, e ao invés de sal colocou açúcar? Já comeu essa comida? Ficou horrível, porque você está cheio de fome, criança que chega da escola cheia de fome, e de repente vai comer a comida e a comida doce, parece comida de japonês, comida doce. Eu gosto de comida de japonesa, mas eu fui treinado a alguma comida agridoce, mas quem nunca foi treinado não sabe o que é isso. A temperança tem a ver com a medida. Já comeu aquele bife que a mamãe está fazendo cheiroso, quando você vai ver salgado demais? Que aí você toma água e não dá mais para comer, porque fala, ai mamãe, tá bom, mas salgado, o que é isso? Uma pessoa destemperada. O apóstolo está dizendo aqui, para que nós mantemos a sociedade com Deus, no quê? No projeto da natureza divina, nós precisamos pegar a diligência, unir a fé, e a fé à virtude, a virtude ao conhecimento, e o conhecimento agora ao domínio próprio. Ou seja, há horas de falar, não há horas de falar, há horas de agir, não há horas de agir, ou seja, ser temperado. Muitas vezes nas nossas emoções, muitas vezes nos nossos apetites. Muitos jovens ficam com um sentimento de pecado. Ai pastor, eu passei por uma moça e a moça mexeu, fiquei doido. Aleluia! Isso é normal. Porque seria estranho o oposto. Passou um rapaz por mim, pastor, e eu me estremeci. Isso é anormal. Isso é, queima ele, Jesus. Isso está errado. Por quê? Porque nós nascemos para ser atraídos por mulheres. O problema é como nós nos posicionamos diante disso. Enquanto formos vivos é normal isso. É normal. Continuando aqui o que diz o texto. O conhecimento ao domínio próprio. O domínio próprio à perseverança. O que é perseverar? É alguém estável. É alguém constante, é alguém tolerante, é uma característica daquele pela qual não desvia do seu propósito, não nega o seu Deus, não nega as suas raízes, não nega a sua fé, antes tem lealdade e piedade diante das maiores provações. Por quê? Porque ele persevera em meio ao sofrimento, ele tem paciência, ele tem firmeza, ele tem lealdade, ele persiste com paciência, constância. Por quê? Porque é perseverante. Ou seja, Deus quer que tenhamos domínio próprio e associemos ele à perseverança. Amém, irmãos? Você tem sido alguém que persevera naquilo que você deseja? Ou alguém diante da primeira prova desiste?
Pedro continua dizendo, e olha, irmãos, no português vem essa construção, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio à perseverança. Parece assim que Pedro está sendo redundante, mas no original tem duas construções de duas palavrinhas que dão ênfase a isso mesmo. É dessa forma, é assim que eu quero, é assim que eu penso, é nisso, porque isso é importante mesmo. Ou seja, Deus muitas vezes é enfático conosco. Por quê? Porque a natureza divina é maravilhosa. E quando nós desfrutamos disso, nós colhemos o fruto de tudo isso. Glória a Deus. E o texto continua dizendo, perseverança. E a perseverança agora a piedade. O que é piedade? É reverência, é respeito, é fidelidade a Deus, é religiosidade no sentido positivo, pio, santo, é tudo aquilo que traz beleza em uma vida religiosa não legalista, mas numa vida religiosa onde vive Cristo de fato. Muitas pessoas dizem assim, eu não sigo nenhuma religião, eu sigo Cristo e o cristianismo. Irmãos, não. Tiago vai dizer que a religião verdadeira é cuidar do órfão e da viúva, que é realmente ter práticas de piedade. O cristianismo bíblico é a grande religião. Religião vem do latim que tem a ver com religare, ou seja, quando realmente nascemos de novo, temos a divina natureza, Deus nos religa a Ele, aleluia. Então, a minha perseverança, ela é unida ao que? A minha piedade. A minha piedade, ela é unida ao que? A minha fraternidade. Essa palavra fraternidade vem do grego, que é a mesma construção de Filadélfia, que é uma outra expressão da palavra amor, filéu. No grego temos 3 expressões no Novo Testamento para a palavra amor: eros, ágape e filéu. Todos eles significam amor. Mas Filadélfia tem a ver com esse relacionamento de amor entre irmãos, um amor fraterno, um amor onde eu cultivo pelos irmãos e luto pelos irmãos. Vem cá, você tem sido perseverante na piedade, mas tem falhado na fraternidade? Ah, meu irmão, olha a natureza divina aí indo para o ralo. Porque essa natureza divina, ela luta sim, ela tem perseverança, ela tem domínio próprio, mas ela luta pela piedade, mas ela luta também pela fraternidade, ou seja, pelo amor fraternal ao irmão. Irmãos, guarda isso, a igreja de Jesus é a arca de Deus na terra, é a arca. Como assim, pastor? Eu aprendi com o pastor Ricardo Gondim, certa ocasião pregando. Quando Deus falou para Noé, construa a arca, ele foi lá e construiu a arca em 120 anos. E Deus disse, eu vou trazer um casal de cada espécie, e quando elas entrarem, eu fecharei a arca. Irmãos, a Bíblia fala que Deus trouxe os animais, mas foi de competência de Noé e da família de Noé construir a arca. É da nossa competência edificar a igreja, é da nossa competência cuidar dos irmãos, é Deus quem traz, é Deus quem faz, mas é da nossa competência. E a Bíblia diz que Deus fecha a porta da arca, guarda isso. E quando Deus fecha a porta da arca, eles ficam por muitos meses boiando sobre a água. Agora pensa comigo, o que tinha dentro da arca? Noé, a esposa e os 3 filhos e as 3 noras. E o que mais? Um monte de bicho. Imagina o cheiro da arca. Vem cá, irmã. Você tem um totó em casa? Tem? Tem um baruque em casa? Tem um leão em casa? Não dá banho no seu cachorro não. Você vai passar a mão nele, ah, meu Deus do céu, está catinguento. Agora fique uma semana dentro de uma arca repleto de animais. E animais comem. Não pense vocês que Deus mandou o dilúvio, jejum nos animais. Travou os animais. Não, irmãos, era da competência de quem limpar a arca? Noé e a família dele. E o que mais? Cuidar dos animais, dar comida para os animais, limpar cocô de animal. Por quê? Porque era a arca, a igreja é a arca de Deus.
Quando eu digo isso, irmãos, teremos dificuldades, teremos sujeiras, teremos problemas, e essa é a matéria-prima da igreja. Essas ideias mirambólicas de projetos humanos, que onde a igreja não tem problema, isso não é bíblico. Todos nós estamos num processo de crescimento, onde expomos as nossas feiuras, os nossos defeitos, e Deus, pelo poder do Espírito Santo, nos limpa. E isso só podemos enxergar e participar quando temos o quê? Fraternidade, que é Filadélfia, é amor pelo irmão. Porque no dia que eu nego meu amor pelo irmão, eu estou negando a natureza divina. E aí, junto com a fraternidade, vem Pedro e diz amor. Porque agora ele usa outra expressão, ele usa o ágape, que é o amor fraterno, o amor de irmão, o amor de Deus por nós, dando aquela ideia, olha, assim como Jesus nos amou, não basta eu ter esse amor simplesmente fraterno, tenho que ter o amor de Deus sobre todos nós. Quer realmente cuidar da sua natureza divina? Então, em nome de Jesus, lembre-se desses textos, porque são por meios dele que Pedro venceu. Pedro venceu porque com diligência, com postura, com zelo, ele uniu a fé dele à virtude. E logo de cara, unindo a fé dele à virtude, ele então associou essa virtude ao conhecimento de Deus, ao domínio próprio, à perseverança, à piedade, à fraternidade e ao amor. E o resultado disso foi o quê? Um homem com um quilate de uma natureza divina que até hoje marca os nossos corações. Eu e você somos como Pedro, que estamos sendo lapidados e moldados pelo Senhor. Agora, para eu concluir, eu quero fazer aqui apenas um desenho, para vocês entenderem um pouco tudo isso de uma forma bem prática. Isso tudo que eu falei para vocês. Imaginem a nossa vida como um grande processo. Todos conseguem enxergar? Imaginem isso. Imaginem que em algum momento, essas duas linhas dividem em duas etapas da nossa vida. A primeira etapa é essa, onde nós estávamos escravos pelo pecado. Essa era a nossa vida. Estávamos aqui, vivendo em algum momento, alguns mais perto do lodo, outros mais perto de uma vida religiosa, mas vivendo em algum momento. E de repente Deus nos salva. Ou seja, aqui, nesse exato momento, Deus faz com que haja em nós o quê? A conversão. Passamos então, saímos do império das trevas, e Deus nos transporta agora para uma nova vida. Que vida é essa? A natureza divina. Aqui nesse momento, irmão, nós começamos então a ter um crescimento, que aqui eu chamo de natureza divina. E nesse exato momento aqui, notem bem, a gente vai crescendo. E essa ideia eu peguei do Wayne Grudem, onde ele fala isso sobre o processo de santificação na nossa vida. E Grudem, que é um livro de teologia sistemática, ele não diz que o nosso crescimento é como uma escada. Por quê? É mais um crescimento mais pontilhado de uma outra forma. E ele fala assim, por quê? Porque nas nossas experiências cristãs, é mais serrilhada, porque muitas vezes a gente erra, a gente deixa de orar. E então o nosso erro, por não ter orado, a gente paga um preço, e a gente fala assim, não, a partir de hoje eu não abandono mais a oração. Opa, rompeu esse degrau. Aí a gente se emburrece, porque na igreja tem irmãos que de repente não me cumprimentam, e a gente para de vir para a igreja, ou porque o irmão não me cumprimenta, ou porque o pastor pregou com uma cara feia, e aí a gente aprende que deixar de vir para a igreja, a gente perece, porque ai daqueles que abandonam o aprisco do Senhor, e a gente vai. Então a nossa vida cristã ela é serrilhada. Por quê? Porque nesse processo serrilhado, demonstra os nossos aprendizados, os nossos erros e os nossos acertos. Irmão, Deus ele está construindo em nós até nos erros, aprenda isso. E aí de repente chega um momento, que é o momento então da nossa morte, nós morremos. E a partir daqui, entramos então no último estágio, e esse estágio
é o estágio onde nós estamos agora aqui na santificação perfeita. Ou seja, estamos aguardando o Senhor para toda a eternidade. Olha só que interessante, Pedro está dizendo aqui, irmãos, que é para a gente sair daqui, chegar lá e ter êxito. Ele fala assim, olha, virtude, tenham virtude como o Eterno teve virtude. Eu posso ouvir um glória a Deus? Paulo vai falar o seguinte: desenvolva a vossa salvação, aleluia, que ele compara isso à santificação. Paulo diz, esse processo aqui é o processo da santificação. João, nas cartas de João e no Evangelho de João, vai falar o seguinte, que esse processo aqui de crescimento é um crescimento em amor, um amor genuíno ao próximo, porque como eu amo a Deus, quem não vejo, se eu não amo o meu irmão que vejo. E na hora que eu amo meu irmão, em nome de Jesus, eu cresço, porque é com o amor que se encobre multidões de pecado. Tiago, o pastor Tiago, da epístola de Tiago, vai dizer o seguinte, que isso daqui para ele crescendo, é fé e obras. Fé mais obras, ou seja, é uma vida onde você realmente tem militância, tem provas. O livro de Hebreus, possivelmente Paulo escrevendo, vai dizer o seguinte, que é o que é isso? É uma fé, porque o justo viverá pela fé, e nós não somos daqueles que retrocedemos, ou seja, é possível em nome de Jesus, fazermos com que essa sociedade pela qual Deus nos deu, a gente continue crescendo até o último dia da nossa vida. Mas para isso, a gente tem que zelar, a gente tem que amar, a gente tem que batalhar, a batalha dos santos. Judas, no livro de Judas, está escrito assim, batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, ou seja, é batalha, é militância, é dedicação. Como você tem vivido, meu amado irmão, minha amada irmã, com tudo aquilo que Deus tem feito em você? Em nome de Jesus, nessa noite eu quero concluir dizendo, Deus tudo pode na nossa vida. Deus tudo pode entre nós. Deus nos uniu a Ele pelas cordas do seu amor, da sua graça e da sua virtude. Deus te deu uma natureza divina e me deu. Hoje Ele espera de nós que possamos apenas aprender com a virtude dEle e sejamos cristãos virtuosos. Em nome de Jesus, Pedro é o grande exemplo de alguém que se tornou virtuoso e confirmou a vocação e a eleição dele. E ele concluiu dizendo que se nós unirmos aquilo que ele alistou, nós não tropeçaremos em tempo algum. Antes disso entraremos no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu quero para a minha vida. Se você quer para a sua vida, fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós entregamos a Tua palavra ao Teu povo, e nessa noite, Senhor, te pedimos, como venho pedindo já há tanto tempo, Senhor, faça com que a Tua natureza divina esteja em todas as áreas da minha vida, não somente aqui nesse púlpito, não somente nas salas de aula, mas no meu lar, no meu trabalho, em tudo que faço e até mesmo nas horas do meu entretenimento, do meu sossego, do meu dormir, do meu levantar, que a Tua natureza divina nasça, flore, para que o Teu nome seja glorificado. Por minha vida, pela minha família, pela Tua igreja e por cada servo Teu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ó amado Deus, assim como Tu lapidastes a Pedro de uma pedra rústica a um diamante precioso e maravilhoso, faça assim conosco, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu entrego a Tua palavra ao Teu povo e peço, faça dessa igreja uma igreja onde a natureza divina sempre exista e sempre frutifique fruto do Teu Espírito, onde Tu, ó Jesus, onde Tu, ó Pai, onde Tu, ó Espírito Santo de Deus, trabalhe e viva entre nós, até o encontro contigo nas nuvens, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu entrego a Tua palavra ao Teu povo e peço, tenha misericórdia de nós, derrame da Tua graça sobre as nossas vidas, derrame do Teu Espírito sobre as nossas vidas e nos ajude a viver assim para a glória, honra e louvor do Teu nome. É assim que eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai
e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, e que o Senhor possa realmente nos fazer sócios deles, merecedores dessa empreitada, no amor de Jesus. Deus te abençoe, amado. Deus te abençoe, minha irmã.